no meio rural é que nós estamos bem. Onde nós sentimos bem connosco próprios e sentimos o ar puro, a luz que está a chegar logo pela manhã, começa o sol a raiar, depois começa o sol a esquentar. Então, estamos a falar sobre o Evangelho na criação. Esta semana fiz um bocadinho, só uns 5 minutos, sobre isto. Falei sobre as Escrituras. Isto é um estudo muito profundo sobre a Palavra de Deus. Gostaria de continuar mais alguns minutos aqui no meio destas plantas criadas pela natureza, que foram criadas por Deus. Hoje iremos falar sobre a criação. O próprio Deus criou tudo. A criação e redenção. Qual é a diferença entre a criação e a redenção? Vamos ver aqui. O próprio Pai se dirige ao Filho como Deus e como Criador. O primeiro capítulo de Hebreus diz que Deus jamais disse a qualquer um dos anjos: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. A nenhum disse isto. Isto quer dizer que a Bíblia continua em Hebreus, capítulo 1, e agora no versículo 8, que eu li o versículo 5, diz: Mas o Filho diz: Ó Deus, portanto já diz do Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, Jesus Cristo é Deus, não é um ser criado. E ele também disse ao Filho, em Hebreus capítulo 1, versículo 10: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Portanto, temos aqui a certeza de que quando lemos no primeiro capítulo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, refere-se a quem? A Deus, em Cristo. O poder criativo de Deus é a marca distintiva da sua divindade. O Espírito do Senhor, através do profeta Jeremias, descreve a vaidade dos ídolos e depois continua. Diz ele em Jeremias capítulo 10, versículos 10 a 12. Mas o Senhor Deus é a verdade, e Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Ele fez a terra com o seu poder e ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Portanto, estamos a ver que a terra foi feita por seu poder e estabelecida por sua sabedoria. Mas Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Portanto, aqui novamente encontramos Cristo inseparavelmente ligado com a criação. Como Criador. Somente quando reconhecemos e adoramos a Cristo como Criador, reconhecemos sua divindade. E continuando. Cristo, em virtude de seu poder como Criador, é o Redentor. Nós lemos isso em Colossenses capítulo 1, versículo 14 e 16. Diz assim: temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Nele foram criadas todas as coisas. Portanto, 2 versículos
falando de duas coisas da mesma pessoa que é Cristo. Tem o poder de redenção e o poder criativo. Então, se ele não fosse o Criador, não poderia ser o Redentor. E significa simplesmente que o poder redentor e o poder criativo são o mesmo. Redimir é criar. Isso é mostrado na declaração do apóstolo Paulo de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E qual é a declaração imediatamente a seguir? No seu sentido de que o poder de Deus é visto por meio de coisas que foram feitas. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 20, responde a isto. Quando consideramos as obras da criação e penso no poder criativo manifestado neles, na criação, estamos contemplando o poder da redenção. Tem havido já muita especulação sobre este tema, redenção e criação, qual deles é o mais poderoso. Isto é uma discussão vazia. Muitos pensam que a redenção é uma obra maior do que a criação. Isto é uma especulação, é inútil, porque apenas o poder infinito poderia realizar toda a obra. E poder infinito não pode ser medido por mentes humanas. Mas enquanto não podemos medir o poder, podemos facilmente deixar a questão de lado de qual é o maior. Porque as Escrituras dão-nos a informação. Nenhum é maior que o outro, pois ambos são iguais. Como vemos em Colossenses 1, 16 e 14. Redenção é criação. A redenção é o mesmo poder que foi apresentado no princípio para criar o mundo e tudo que nele há. Agora, ela é proposta para salvar os homens e a terra da maldição do pecado. E aqui entra o Evangelho. Diz o apóstolo Paulo, cria em mim. Aliás, o salmista dizia, cria em mim, o poder criativo. Está a falar da redenção, reparem. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava a pedir duas coisas em simultâneo que se resume no poder criativo da redenção. Que é, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Está em Salmo 51, 10. O apóstolo Paulo diz isto de outra forma. Ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, há uma nova criação. É uma redenção. E novamente nós lemos que, em Efésios 2, 8, 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem das obras, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nelas. Comparando com Deus, o homem é, diz a Bíblia, em Salmos, em Isaías 41, 24, menos do que nada. Nele não habita bem algum, no homem. Romanos 7, 18. Mas o mesmo poder que no princípio fez a terra do nada, toma o homem, se ele estiver disposto, e faz dele o que é para o louvor da sua glória, da graça de Cristo. Efésios capítulo 1, 6. Muito interessante. Pela palavra. Vamos ver aqui agora um aspecto muito importante, que é pela palavra. A palavra tem poder. Como dizia o meu amigo José Augusto, para comparar aqui esta parte da palavra de Deus criativa, ele dizia assim, tu estás a trabalhar com alguém e diz assim, vai varrer aquilo, aquela palavra tem poder, e a pessoa vai executar aquela obra que ele mandou pela sua palavra. Com Deus é exatamente isso.
Só que ele não precisa de algo para fazer nada. Ele, a própria palavra, é o poder criativo. Tendo visto que Cristo, a palavra, é o Criador de todas as coisas e que Ele redime por seu poder criativo, vamos agora aprender o que a Bíblia nos diz sobre como Ele criou. Aqui está a resposta. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Portanto, pelo hálito, pelo sopro da sua boca. Ele junta as águas do mar, como no montão ali, põe os abismos em depósitos, tema toda a terra ao Senhor. Tema-nos todos os moradores do mundo. Salmo 33, versículo 6 a 8. É muito simples e muito maravilhoso, por causa de sua simplicidade. Bem, podemos todos clamar que palavra é essa? Hebreus responde: pela fé entendemos que os mundos que agora existem, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, que é palpável, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aqui está, então, isto não foi feito porque isto já existia. Isto foi feito pela palavra de Deus. A fruta, os legumes, os cereais, as montanhas, as terras, o mar, as águas, as nuvens e os planetas, e o sol e as estrelas. Então, como sabemos como os mundos foram feitos? Pela fé. Nós entendemos só pela fé. A fé, agora um bocadinho mais de pimenta aqui na palavra fé, que vai aqui explicar muito bem este livrinho que trago para vós. A fé traz conhecimento. Esse é o seu trabalho especial. A fé trabalha, faz sabedoria. Conhecimento ganho pela fé não é vago, conhecimento e incerto, mas é o mais absolutamente certo de qualquer outro conhecimento. De facto, não há conhecimento real no que brota da fé. De facto, não há conhecimento real que brote de fé. Não há conhecimento real. Mas o conhecimento que vem de qualquer outra forma é especulação. Esse é que não é conhecimento. Esse é vazio. É uma vá filosofia. A alma incrédula considera fé loucura. Mas a fiel alma, que sabe que a fé lhe dá um fundamento, sólido. Quem quer que acredite pode saber. Por exemplo, com o conhecimento do alfabeto, é uma das coisas mais comuns do mundo, não é? Nós sabemos todos, o conhecimento tem que aprender o alfabeto, vai para a escola com 5, 6, 7 anos e começa a aprender as primeiras letras. Essa é a própria base de todo o aprendizado. Agora, reparem bem, íamos dizer a uma criança que o alfabeto não existe. Aquela letra A não é A. Nem podia caber na cabeça da criança isso. Era uma crendice, era descredibilizar o alfabeto. Ninguém ridiculariza a criança, como diz aqui, dizendo que conhece as letras do alfabeto e por declarar de forma mais positiva, apesar de toda a contradição. Bom, era a mesma coisa que dizer que a letra A não era a letra A. E por aí fora. E, no entanto, a criança sabe disso apenas pela fé, pelo facto de estar a ser informado. Ela nunca investigou como é que se formou o alfabeto, o assunto por si mesmo. Ela aceitou a declaração do professor como aluno. E o próprio professor teve que aprender o alfabeto da mesma forma pela fé.
Não foi investigar como é que ele apareceu, se é assim ou não. Não lhe foi demonstrado que A é realmente A. Nada poderia ter sido. Como é que podia ter sido isto? Aconteceu, não é? A gente lê, a palavra que está ali, por exemplo, diz canon. Eu já sei que está ali um Q, um A, um N, um O e um N, porque tenho esse conhecimento. E adquiri-o por outros que estudaram, por outros que estudaram, por outros que estudaram, e chegamos sempre à mesma conclusão, todos têm a mesma informação. Isto é, um conhecimento pela fé. É o conhecimento teórico das letras. Mas é plausível, não é? Não é descredibilizar. Não se pode descredibilizar as letras do alfabeto. Se o professor ou se o aluno tivesse recusado a acreditar no facto, até que se fosse demonstrado para ele, ele nunca teria aprendido a ler. Não há um alfabeto. Não há, isso não existe. Então ele descredibilizava o aprendizado. E ele teve de aceitar pela fé esse facto. E então isso se provaria verdadeiro em todas as circunstâncias. Não há nada em que as pessoas tenham mais absoluta certeza do que as letras do alfabeto. E não há nada pelo que elas sejam mais absolutamente dependentes da fé. Acreditando que aquilo é o alfabeto. Mas é uma comparação que estamos a fazer aqui. Agora sim, como a criança aprendeu o alfabeto, nós aprendemos as verdades de Deus. Neste caso, quem recebe o reino dos céus deve recebê-lo como uma criancinha. Pela fé, aprendemos a conhecer a Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, todo o alfabeto, ou seja, todo o conhecimento de Deus. Aquele que acredita na simples declaração da Bíblia a respeito da criação, pode saber com certeza que Deus criou o mundo, o céu e a terra pelo poder de sua palavra. O facto de que algum incrédulo duvide disso e pensa que é tolice, não avala seu conhecimento, nem prova que ele não sabe. Qualquer coisa mais do que nosso conhecimento do alfabeto é avalado ou refutado pela ignorância de outra pessoa. Portanto, essas pessoas ficam descredibilizadas, não é? Não têm conhecimento do alfabeto. Descredibilizaram. Mas isso é uma demonstração que o alfabeto existe. Por último, para concluir, vou ler o último texto, que está em Salmos 33 novamente, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Hoje é sábado. Realmente estamos felizes de estarmos aqui convosco. Um bom aprendizado e até mais logo noutro vídeo, se Deus permitir. Aí está o sol a brilhar, agora começou mesmo a brilhar os primeiros raios, porque ele estava nublado e agora começa a abrir a intensidade do sol. Olha aí, como diz aí o brasileiro, olha aí lá abrir. Então, um bom dia, um feliz sábado, na companhia de Jesus, paz e alegria. O Evangelho na criação.